E vai começar isso, começou a gravar. Então, todas as aulas sempre estarão gravadas e elas ficam disponíveis lá no canal no YouTube, né? Que depois eu mando o link para vocês no grupo do WhatsApp e também no grupo do Teams. Vamos lá, vocês estão enxergando aí nossa aula de hoje? Nossa aula de hoje é sobre raiz, né? Estamos sim. Perfeito. Então, olha só, agora, na nossa disciplina, a gente vai começar a olhar para os órgãos vegetais, né? Então, a gente viu célula, conjunto de célula formam tecido, conjunto de tecido formam órgãos. E nós conhecemos quem são esses órgãos vegetais. São sempre 5, tá? 3 órgãos vegetativos, 2 órgãos reprodutivos. Quem são os órgãos vegetativos? Raiz, caule e folha. E vegetativo, a flor e o fruto, tá? Então, as plantas se organizam assim, são órgãos que a gente conhece, né? Assim, no nosso dia a dia, fazem parte do nosso dia a dia. Vamos lá, então? O que é a raiz? Né? Aqui é uma definição de raiz, ó, para vocês terem aí, para vocês anotarem no caderno de vocês, ó. Raiz é um órgão que geralmente é subterrâneo, não necessariamente, e que fixa a planta no solo. Ela absorve e distribui as substâncias e também, às vezes, funciona como um órgão de reserva. Então, isso é uma definição padrão, tá? Mas a gente vai ver que raiz pode mudar, né? Pode ter bastante diversidade de tipos de raiz. Então, não é sempre assim, subterrâneo, etc. Onde que a raiz se forma? Onde esse órgão começa a se formar? Esse órgão se forma desde quando a planta é um embrião, desde quando ela é um bebezinho. Então imagina lá que teve uma fecundação e houve a primeira divisão celular aqui, ó, nesse estágio de 2 células, tá? E aqui então tem a formação de uma célula basal e uma célula terminal. Isso aqui é um embriãozinho da planta, gente. Se vocês abrirem um feijão, vocês vão ver esse embriãozinho lá, tá? Aí, essa célula terminal, ela vai desenvolver nessas células apicais aqui, ó, nessa cabeça. E a célula basal vai se desenvolver nesse suspensor, tá? Nesse conjunto de células apicais, aqui, do embrião, a gente vai ter as células que iniciarão os 2 meristemas apicais das plantas. Essas células vão dar origem ao meristema apical do caule e essas células aqui vão dar origem essas células aqui vão dar origem ao meristema apical da raiz, tá? Então você tem essa fase aqui de coração e aí, ó, tá vendo? Isso daqui, ó, tudo vai dar origem à raiz, tá? E isso aqui dá origem ao meristema apical do caule. Ah, então, Vini, quer dizer que já no embrião, lá na plantinha, naquele bebezinho de planta que está dentro do feijão, já tem já tem ali o tecido que dará origem à raiz? Já tem, gente. Já tem, né? Então, essa é a origem da raiz. Mas a gente sabe que a raiz... Ah, então olhando aqui, ó, dentro da semente, esse aqui é uma semente de uma dicotiledônia e de uma monocotiledônia. A gente já vê aqui, ó, nessa região do embrião, o que a gente chama de radícula, né? Que é uma raiz, uma proto-raiz, tá? Tá vendo aqui que é um bebezinho de embrião que a gente fala que está na forma de torpedo, né? Parece um torpedinho. E aqui já tem o princípio de uma raiz. E numa monocotiledônia a mesma coisa, ó. Já tem esse princípio de raiz que a gente chama de radícula. Como se desenvolve, então, essas raízes, né, que estão no embrião? Então, aqui está o feijão, uma dicotiledônia. A primeira parte desse indivíduo novo que vai aparecer aqui no nosso mundo é uma raiz. Então, acontece uma extrusão radicular.
E é assim que a gente fala que a semente germina, quando tem essa primeira extrusão, a fixação de uma raiz primária, e essa raiz começa a se desenvolver, né, formando raízes secundárias também, tá? Olha aqui no embriãozinho, ó. Se vocês quiserem abrir um feijão aí na casa de vocês, ó, o embrião está aqui, tá? E a radícula é essa parte aqui do embrião. E numa monocotiledônea? Igualzinho, também. Primeira coisa que acontece é uma extrusão aqui radicular. E essa radícula, então, cresce formando a raiz primária, tá? Depois, quando a planta já está maiorzinha, ela degenera essa raiz primária e vai ficar só as raízes secundárias, tá? E lá dentro do milho já tem a raiz embrionária aqui, ó, tá? Dessa região. Tudo bem, gente? Mas as raízes também pode ter outras origens, além da origem embrionária. Por quê? Muitas, na verdade, acho que a grande maioria das plantas vai apresentar raízes laterais, ou seja, são raízes que se formam a partir dessa raiz primária, né? Elas também são consideradas raízes embrionárias, porque elas surgem de uma raiz que surgiu do embrião. E de onde vêm as raízes laterais? Elas vêm, não vêm daquele meristema apical do caule, mas ela vem de um tecido meristemático secundário, que é o periciclo. Está escrito aqui, ó, periciclo. Então, o periciclo, a gente vai ver hoje, é um cilindro celular que fica aqui internamente, ó. Ele fica dentro do cilindro vascular, né, que é o cilindro onde tem os tecidos de transporte da raiz. Então, ali dentro desse tecido tem um cilindro de células de uma só camada e uma célula daquela ali começa a se multiplicar com atividade embrionária. E aí ela dá origem a outra raiz. Olha que legal, ó. Aí essa raiz tem aqui, ó, meristema apical da raiz, procâmbio, protoderme e meristema fundamental, tá? Tá vendo aqui, ó? Tem coifa, meristema apical da raiz, né? O procâmbio vai se formar para cá e a protoderme mais externamente. Tudo bem? Então, raízes também podem ter origem em meristemas secundários, tá? Não é só no embrião. Muito que bem, se você não percebeu ainda, nossa aula já começou, tá? Então agora é aquela hora que você pega o seu caderno, você se arruma e termina, dá aquela última garfada aí no almoço, se ajeita para prestar atenção na aula de hoje, que é a aula de raiz. Nossa aula ela está dividida em 3 partes. A gente vai ver como a gente classifica as raízes, existem várias formas de classificação. A gente vai aprender um pouco da morfologia da raiz. Morfologia externa é meio redundante, tá, gente? Toda vez que a gente fala morfologia, já é externa. E a gente vai estudar um pouco da anatomia da raiz. Anatomia interna também é uma expressão redundante, porque a anatomia já está falando da parte de dentro da planta, tá? Como que a gente classifica as raízes? Existe uma diversidade enorme de raízes, tá, gente? E a gente vai ver. Mas, em geral, a gente pode classificar as raízes quanto à sua origem, quanto ao ambiente em que elas ocorrem e quanto à sua função naquele vegetal como um todo, tá? Contra a origem, a gente pode chamar as raízes de embrionárias ou de não embrionárias. O que são as raízes embrionárias? É aquilo que a gente viu agora antes, né? São as raízes que têm origem no embrião ou em raízes que tiveram origem no embrião, tá? Então, a radícula faz parte da raiz embrionária, a raiz primária, ou essa raiz axial, né, que a gente vê nos vegetais, é uma raiz embrionária. As raízes que se ramificam a partir dela são raízes embrionárias e assim por diante, tá? Então a gente pega aqui essa plantinha, que eu não sei dizer o que é,
Mas a gente vê aqui uma raiz que já estava presente no embrião, né, que é aquela raiz axial. E a gente viu que surgiu dessas raízes aqui raízes secundárias. E daqui podem sair raízes terciárias, e assim por diante. Todas essas raízes aqui são raízes embrionárias. Por quê? Em último caso, todas as células desse conjunto todo aqui, ó, desse órgão todo, todas as células desse órgão todo veio do meristema apical da raiz, que já estava presente no embrião dessa planta, tá? Por isso que a gente chama essas raízes de raízes embrionárias. Agora, tem raízes que não são embrionárias. Elas não têm origem no embrião e nem em células que se originaram ali no meristema apical da raiz, no embrião. Elas têm origem no hipocótilo, que é um tecido logo acima da raiz, ou no caule, ou nas folhas. Tudo isso a gente chama de raízes adventícias, tá? Então, olha aqui, gente, esse exemplo do alho poró, né? O alho poró, ele tem um caule bem pequenininho aqui, ó, né? E aqui estão as folhas do alho poró. Já comeram? Delicioso, bom na pizza. E aqui tem essas raízes. Essas raízes, ela não tem origem embrionária, ela tem origem no caule. Depois que a planta já se formou, a raiz embrionária, ela se desfaz no desenvolvimento da planta. E só sobra essas raízes aqui em cabeleiras, ó, parecendo um cabelo aí, né? Isso aqui são raízes secundárias, tá? Olha aqui um outro exemplo de raiz se formando no caule, tá? E aqui um exemplo de raiz se formando na folha. Isso aqui é um calancho e é uma planta bem comum aí que a gente tem no jardim da vovó. E a gente está vendo aqui bebezinhos de planta, ó, na folha e aqui as raízes. Então essas raízes tiveram origem nas folhas, tá, gente? Então isso são raízes que não são embrionárias, que têm origem no caule. Se a gente for pensar, a própria mandioca, que a gente planta o caule, as raízes que estão ali não têm origem embrionária, tem origem caulinar, né? Então são raízes não embrionárias, tá? Então esse tipo aqui, quando a raiz fica bem, quando você tem a perda da raiz pivotante, né? A gente chama de sistema radicular fasciculado. É bem comum nas monocotiledôneas, tá? Então tá, então quanto à origem a gente pode classificar as raízes como raízes embrionárias ou como raízes não embrionárias, tá? E quanto ao ambiente? Bom, a maioria das raízes são raízes subterrâneas, são raízes que estão colocadas abaixo do solo, né? Ou dentro do solo, né? Que a gente não vê o sistema radicular. A maior parte das plantas são assim. A gente chama essas raízes, então, as raízes que estão enterradas de raízes subterrâneas. Mas tem raízes que não estão no solo, que estão na água, por exemplo. Então, olha essa plantinha aqui, que é uma alface, né? Alface d'água. O sistema radicular todo dela é aquático, né? Ele está submerso, né? Tá, não está em contato com o ar, mas ele está dentro da água. E tem essas raízes que são raízes aéreas, que elas estão em contato com o ar. Então, aqui é uma orquídea, tá? Dá para a gente ver, essas raízes ficam direto em contato com o ar. Não está em contato com, não está nem enterrada, nem submersa na água. Tá vendo esse tecidinho aqui branco na raiz da orquídea? A gente vai ver depois ele em mais detalhes, saber o que que é isso, tá? Outros tipos de raízes aéreas, ó, raízes que germinam aqui, né? São raízes não embrionárias, germinaram no tronco e estão aqui no ar, ó, até chegar ao solo. A hora que chegar no solo, essa raiz vai ficar subterrânea e ela vai servir de escora aqui para esse galho, né, dessa árvore. Então isso também são raízes aéreas, ó. Nessa planta também, tá o caule, formação de uma raiz aqui no ar,
até que ela chegue ao solo e fique subterrânea. Então vejam que a classificação da raiz ela pode mudar ao longo da vida da planta, né? Então uma raiz aérea pode se tornar subterrânea com o tempo, tá? E quanto à função, quais são as funções das raízes e como a gente classifica as raízes de acordo com sua função? Muito que bem. Essa parte aqui é até importante porque são as raízes que a gente usa na nossa alimentação ou na alimentação de outros animais, né? Então, o que a gente está vendo aqui agora são as raízes tuberosas. Então, são raízes que têm reserva de amido, né? Exemplo de raízes tuberosas. A batata doce, maravilhosa, né? Que é deliciosa de fazer fatiadinha, assim como batata chips, né? E a cenoura, que também é uma raiz tuberosa. Então, a gente vê que essas raízes, elas são expandidas, né? E elas têm reservas de amido, né? Outros exemplos de raízes tuberosas é a mandioca, aqui, uma planta típica da nossa região, né? Típica da alimentação brasileira, né? E é uma raiz, então imaginem, né? Antes da chegada dos portugueses no Brasil, a alimentação básica do povo brasileiro eram raízes, tá? Raízes tuberosas, mandioca. E a beterraba, que mesma coisa, né? Foi muito importante para a alimentação, principalmente das pessoas que viviam antes, né, da globalização, que viviam nas zonas temperadas, né, na Europa. Tanto é que o açúcar é muito comum você encontrar açúcar de beterraba, né, na Europa, e não da cana-de-açúcar, que é mais tropical, né? E então esse açúcar é extraído de uma raiz tuberosa. Raízes escora. Quem são essas raízes escora? São raízes de origem não embrionária, então elas têm origem no caule, né? E elas servem para escorar a planta. Então, isso aqui é um pé de milho, tá? É bem comum ver essas raízes escoras no pé de milho. Então, são raízes, né, de formação não embrionária, originárias no caule, que serve para segurar essa planta aqui, para ela não cair, tá? A raiz principal do milho a gente não vê, porque ela degenera durante o desenvolvimento da planta. Aqui um outro exemplo de raiz escora. Aqui ela é suberizada, né? Então ela tem formação de suber, tem crescimento secundário, mas tem a mesma função, segurar a planta, né? Não deixar a planta cair com o vento, tá? Não sei se vocês já viram essa planta, é uma pandanácea. Outro tipo de raiz que também tem a função de segurar a planta como um todo são essas raízes tabulares, que formam tábuas, né? Então, isso é bem comum nas figueiras, né? Que é essa árvore aí que a gente está vendo, essa formação de tábuas, que tem também a mesma função de segurar o vegetal, não deixar o vegetal cair. Um outro tipo bem específico de raiz, né, que a gente classifica quanto à sua função, são as raízes respiratórias ou os pneumatóforos, tá? Então, a gente vê aqui, essa é uma árvore de mangue, tá? E o solo dos manguezais são solos que frequentemente eles estão alagados, né? Então essas raízes elas não têm contato com o ar. Essas raízes que estão subterrâneas nessa região não têm contato com o ar. Elas vão entrar numa condição que a gente chama de hipóxia, então, né, que é de contato com pouco ar. Logo, muitas plantas têm essa estrutura aqui, que é uma projeção da raiz de dentro do solo para fora, né? E a gente chama isso de pneumatóforos. Professor, Opa, só uma pergunta. por favor. Qual a diferença entre tabulares e escora? Tabulares escora é o Isso, formato, tá? sim.
Então, vamos lá. Raízes escoras. Tem esse formato aqui. São várias raízes que saem do caule e chegam no solo, né? E fazem essa escorinha. As raízes tabulares, ela não tem esse formato de escora. Ela tem formato de uma tábua, tá? Tranquilo. Tá bom? Obrigado, viu? Gente, deixa eu só mandar aqui para Amanda, só um momentinho que ela pediu o link. Para ela não perder aqui. Deixa eu ver se eu consigo mandar o link para ela lá. Ela está aqui, Amanda. Amanda, você está entre nós? Que o link não funcionou. Tá bom, gente? Voltando aqui. Tem mais gente no grupo pedindo também. Não está conseguindo entrar. Vamos mandar. Que foi uma outra parte ali do link. Muito bem. Então a gente viu raízes escoras, raízes tabulares e raízes respiratórias, né? Que é comum no mangue. Outro tipo legal de raiz são as raízes sugadoras, tá? As raízes sugadoras são raízes de plantas parasitas. Como que funciona essa relação aqui entre duas plantas, tá? Você tem uma planta, que é uma planta hospedeira, e tem uma planta que interage com ela numa relação de parasitismo. É como acontece na nossa vida, tá, gente? Às vezes algumas relações são relações de parasitismo. E o que acontece nessa relação? Só uma planta que trabalha e a outra meio que ganha em cima dessa primeira, tá? Existem dois tipos de parasitismo entre plantas. Vou detalhar aqui para vocês. Vou abrir aqui uma janelinha. Vocês falam para mim se vocês estão conseguindo ver. Ó o Pedro. Vocês conseguem ver a minha janela aqui? Coloca aí no chat. Sim, tá dando para ver. Opa, perfeito. Então tem dois tipos de parasitismo em planta. O holoparasitismo e o hemiparasitismo. Qual que é a diferença entre esses tipos de parasitismo? Nesses dois casos, as plantas parasitas vão ter raízes sugadoras. Só que o holoparasitismo, o que é holo? Holo é total. E M? M é parcial. Então, o holoparasitismo é um parasitismo total e o hemiparasitismo é um parasitismo parcial. Então, apesar desses dois casos, as raízes da planta parasita serem raízes sugadoras, no holoparasitismo, o que vai ser parasitado são os fotoassimilados. Ou seja, os produtos da fotossíntese. E aqui no hemiparasitismo, o que será parasitado é a seiva bruta, que é composta de água mais sais minerais. Então, gente, nessa relação, essas plantas aqui que são holoparasitas, elas não fazem fotossíntese, tá?
Por quê? Porque ela já pega os produtos da fotossíntese da planta hospedeira. Então, a gente coloca aqui que elas são não fotossintetizantes. Enquanto que as plantas que são hemiparasitas, elas são fotossintetizantes. Ou seja, quando a gente olha essa planta aqui, elas são verdinhas, tá, gente? Elas fazem fotossíntese, mesmo parasitando, né? Agora, quando a gente olha essa planta aqui, ela não é verde. Ela vai ser vermelhinha. Na maior parte das vezes vai ser amarela, tá? Porque ela não tem cloroplasto, ela não faz fotossíntese. Ela rouba o que as outras plantas que o hospedeiro faz, tá? Aí, como que é a raiz dessa planta aqui, que é o holoparasita? Se ela parasita os fotoassimilados e os fotoassimilados estão sendo transportados pelo floema, como a gente viu na aula passada, essas raízes aqui, ela tem raízes sugadoras superficiais. Você ficou com o zóio do zóio. O quê? Olhos do zóio. De quem? Desculpa, não era aqui. E aqui, gente, no hemiparasitismo, em que as plantas são fotossintetizantes, elas vão buscar então o seu recurso de forma mais profunda no xilema. Então, são raízes sugadoras profundas. Qual tecido parasitado aqui? Floema. Qual tecido parasitado aqui? Xilema. Um exemplo de cada conhecido aqui de fotossintetizante hemiparasita, uma planta que a gente chama de erva de passarinho. Passarinho. E um exemplo de raízes sugadoras superficiais de plantas que parasitam o floema, que coletam os fotoassimilados, é o cipó-chumbo. Que eu acho que é o que a gente tem aqui na nossa apresentação, tá? Então, isso aqui é uma relação de parasitismo, então, entre plantas, né? Pode ser holoeme, um parasita fotoassimilados, outros sais minerais, um é verde, o outro é não verde, um tem raízes superficiais, outro tem raízes profundas, tá? Deixa eu voltar na apresentação que eu acho que vai dar para ver. Estão vendo aí, ó? Esse aqui, ó, é o cipó chumbo. Então é um cipózinho que ele é meio laranja aqui, meio amarelo, vermelho, e ele tem raízes superficiais, tá? A raiz dele, ó, essa raiz sugadora, ela vai até o floema que está passando aqui. Ela não entra mais que isso, tá? Tudo bem? E aqui a gente também tem as raízes grampiformes, que são raízes que formam grampinhos, ó. Aqui ela está destacada, né? Mas dá para ver aqui que ela forma grampinho e ajuda a planta a se sustentar em cima de outra planta. Essa relação aqui não é de parasitismo, tá? Essa relação é só uma relação de epifitismo. É uma planta que vive em cima da outra, não tem nenhum prejuízo para a planta que está ali, né? Que a gente chama de forófito, que é a planta que dá suporte, tá? Muito bem, pessoal. Então, esses são os tipos de raízes, né? E como a gente classifica essa enorme diversidade de raízes que existe aí na natureza. Na nossa aula síncrona, olha só que legal, a gente vai ter uma parte da aula que a gente vai
que a gente vai olhar para a diversidade de raízes que existem lá no campus do Moarama. A gente vai conseguir matar a saudade do nosso campus olhando a diversidade de tipo de raízes que tem lá, tá? Agora, vamos olhar para a morfologia da raiz, morfologia geral, tá, gente? Morfologia geral de raiz. Porque cada raiz, claro, tem a sua própria morfologia, né? Muito que bem. Gente, de forma geral, a gente pode dividir uma raiz em zonas ou regiões. E essas zonas ou regiões, elas são reconhecidas pela sua forma, tá? E pela sua posição no órgão raiz. Então, ó, na ponta da raiz, quando a raiz está na ponta, a gente vai chamar isso de zona meristemática. Por quê, gente? Porque é onde está o meristema apical da raiz, né? Então, lá está o promeristema, está a protoderme, o procâmbio, o meristema fundamental. É ali que se tem origem todas as outras células dessa raiz, né? Dessa raiz embrionária, tá, gente? Nessa zona meristemática, a gente pode reconhecer a coifa, que é um tecidinho de preenchimento, de revestimento aí da ponta da raiz, né? De proteção. Logo acima da região da zona meristemática, da região meristemática, a gente vai ter a zona lisa, tá? Ou zona de alongamento. Por quê? A gente vê que aqui é onde a raiz cresce, tá? Então, nessa região aqui, é onde as células elas se expandem e a raiz cresce, tá? Deixa eu dar um mute aqui. Por isso que a gente chama de zona lisa, porque ou de alongamento. Zona lisa porque não tem pelo, tá? Ou de alongamento, que é onde a raiz de fato cresce, que a gente vê a raiz crescer nessa região, tá? Logo acima, zona pilífera, aonde estão os pelos da raiz, tá? Então, essa zona pilífera aqui, ó, é por onde entra a água no vegetal, tá? Então, é aqui que a água entra no vegetal. Ela não entra aqui, ela não entra aqui, ela não entra aqui. Ela entra pela zona pilífera. E mais acima já tem a zona de ramificação ou zona suberosa, né? Que é quando a raiz ela se ramifica e nas plantas que têm crescimento secundário, ela vai se suberizar, ou seja, ela vai ter uma formação de casca aí, nessa raiz, tá? Então, olhando aqui num outro desenho, ó, tem aqui a zona meristemática, aqui zona lisa, aqui zona pilífera e aqui zona de ramificação. Tudo bem, pessoal? Essa é a morfologia de uma raiz, tá? O que a gente vai fazer agora é olhar para dentro da raiz. Mas vamos fazer isso depois de um intervalinho de 10 minutinhos, para vocês darem uma esticada aí, uma esticada nas pernas, conseguir comer, tomar o seu café, comer uma sobremesa e você que chegou com pressa, né? Apressado, apressada aí na aula remota, vamos fazer 10 minutinhos. A gente volta 2 da tarde, pode ser? Digam aí, pode. Pode sim. Valeu, Giovana. 2 Ai, horas a gente tá professor, aí. desculpa, viu, mas eu sou uma piada com esses áudios. Sempre meus áudios abrem sem querer. Desculpa, viu? Tô vendo que você tá assistindo a aula e fazendo outras coisas também, né?
Sim, mãe, o WhatsApp tá aberto. É, multitarefa. Tudo bem. Ó, Giovana, uma dica para você. Se você perdeu qualquer coisa da aula, depois você pode ir lá no canal e assistir ela de novo, porque está sendo gravado. Tá bom. Mas eu não perdi nada, não tô anotando tudo direitinho. Perfeito. Professor, todas as aulas estão lá no canal? Todas as aulas estão lá no canal. Eu achei que era só aquelas que tem que fazer tarefinha depois, sabe? Tem aquelas e tem essas também, são assíncronas, né? Ah, entendi. Ô, Douglas, é exatamente isso, hein? Aquele horário que você sai para fumar um paeiro, tomar um café e voltar 15 minutos depois da aula ter começado já. Jogar um truco, cantar um modão. Deixa eu dar uma olhada aqui nas redes sociais também. Ó, o pessoal conseguiu entrar. Que bom. Ó o bolinho, gente. Ó.
Vamos lá, pessoal. Já fizeram seu lanchinho aí? Vocês viram? Comi um bolinho de chocolate, um brownie. Já comeram um brownie? É um bolo de chocolate com castanha, gostoso, hein? Aqui a minha companheira fez esse brownie com um cará. Como é que se chama um cará? Que é inhame, né? Inhame. Aqui o pessoal chama de inhame. Fica muito bom, viu? Às vezes a gente come inhame só como se fosse uma mandioca, mas dá pra fazer várias coisas com ele, viu? Coisas gostosas. Muito bom. Vamos continuar? Compartilhar aqui com vocês. A gente vai para a última parte da nossa aula, que a gente vai ver a anatomia da raiz. Como a raiz é por dentro, quais são os tecidos, né? As células que estão lá e qual que é a função também desses tecidos que estão lá. Então a gente vai percorrer, ó, todo esse caminho aqui, ó. Começar pela coifa, que está mais na ponta da raiz, na zona meristemática. Passar pela zona meristemática, zona de alongamento, zona pilífera e cilindro vascular. Tá? Ó, aqui é uma raiz de cebola, aquela que a gente viu na aula prática, né? Na última aula assíncrona que vocês fizeram, na última atividade assíncrona. Tá? Vocês colocaram a cebola para crescer aí no copo com água? Na pia da cozinha? Na sua república? Aquela coisa que fica para apodrecer lá? Fica aquele cheiro ruim? Faz esse experimento. A raiz cresce super rápida de cebola. Tá? Então vamos lá. Coifa. Coifa é esse tecido, ó, que ele fica na ponta da raiz. Então a gente está olhando aqui uma ponta de raiz. E tem um tecido, uma capinha, tá, gente? É como se fosse um chapéuzinho aqui na ponta da raiz. Tá? São células vivas, são células bem grandes, ó, olhando aqui no microscópio eletrônico, né, que tem uma resolução maior. A gente vê que essas células são bem grandonas, ó. Forma inclusive essa parte aqui, ó, mais central, que a gente chama de coluna, né? Então tem uma coluna central aqui de células na coifa, né? Aqui estão as células meristemáticas, ó, que a gente estudou na aula passada também, ó, núcleo grande, barará, tá? Célula meristemática. Mas olha como a célula da coifa é bem maior, tá? Bem maior, né? Células grandonas mesmo. E essas células, conforme elas vão ficando mais externas, elas descamam, ó. Isso aqui é uma célula de coifa descamada. E isso ajuda a raiz a penetrar no solo, tá? Além disso, nessa região aqui da raiz, tem a secreção geralmente de uma mucilagem, que isso também ajuda a penetração da raiz no solo. Lembra sempre que a raiz tem que entrar, né? Cada vez ela cresce para baixo, para os lados, e ela tem que adentrar o solo. Então, esse tecido ele favorece esse crescimento, né? Além disso, ele protege o meristema apical da raiz, né? O meristema está aqui, né? Promeristema, procâmbio, que vai sair daqui mais internamente, protoderme, mais externamente, e o meristema fundamental aqui, né? Preenchendo esse espaço entre um e outro. Então, ele protege essa região da raiz, né? Que é uma região super importante de crescimento. Além disso, olha que interessante. Essas células centrais aqui, dessa coluna central de células, ela tem uns corpúsculos aqui, ó. São cristalzinhos de amido que eles ajudam no movimento em direção à gravidade. Então, é ali na coifa que a raiz, é a coifa que direciona para onde a raiz vai crescer. Então, a raiz cresce em direção à gravidade, né? Na direção e no sentido da gravidade, para baixo da Terra, né? E quem ajuda nesse crescimento
são esses corpúsculos, que são os estatólitos. Então, ó, isso aqui é um estatólito, isso aqui é outro estatólito. Como funciona? Ah, o Pedro quer entrar. Como que funciona? Quando a raiz está de lado, então imagina que essa raiz está em pé, a gente coloca ela de lado, esses estatólitos eles vão cair para cá, ó. Quando eles caem para cá, para a lateral da célula, ele induz um crescimento maior nessa região aqui, ó. E aí a raiz se curva para esse lugar, tá? Para a direção da gravidade sempre. Tá? Isso acontece por causa dessas células especiais, que são os estatócitos, que possuem corpúsculos que chamam-se estatólitos na coifa da raiz. Tudo bem? Então a gente viu esse tecido aqui, ó, que é o tecido descamante. Vamos olhar um pouquinho o que tem um pouco mais para cima. Isso aqui vocês já conhecem, pessoal, o que tem aí para cima. É o tecido meristemático. É o meristema apical da raiz. Quem é meristema apical da raiz? É formado por promeristema, conjunto de células, alta atividade mitótica, células indiferenciadas aqui, né? Que se multiplicam intensamente. A gente consegue ver nessa região muitas figuras mitóticas, prófase, anáfase, metáfase, prófase, metáfase, anáfase e telófase nas raízes, né? O promeristema dá origem a protoderme mais externamente, ao procâmbio mais internamente. Aqui é o procâmbio. E entre eles, a gente vê o meristema fundamental. O que cada um desses origina? O que cada um desses meristemas primários originam? A protoderme origina a epiderme, o meristema fundamental, os tecidos de preenchimento, e o procâmbio, os tecidos vasculares. Então aqui a gente já está cansado de saber, né, como que é um meristema apical da raiz, né? Que o promeristema origina a protoderme, que dá origem à epiderme. Que o promeristema dá origem ao meristema fundamental, que dá origem aos tecidos de preenchimento, né? Que é parênquima, colênquima e esclerênquima, aqui no córtex. E que o promeristema dá origem ao procâmbio, que dá origem aos tecidos de transporte, né? Ou cilindro vascular. Então, isso daqui, pessoal, esses tecidos aqui, ó, se aqui eu tenho o meristema apical, esses tecidos eu vou encontrar aqui numa região em que a raiz já está mais madura, né? Mais para cima, na verdade, né? Um pouco mais para cá aqui. Antes disso, a gente vai passar pela zona pilífera, tá? Ah, não, a gente vai ver o que é epiderme, né? Epiderme da raiz é a camada de uma ou de muitas células que reveste o corpo do celular, do corpo do vegetal. Tem no vegetal todo. Aqui na raiz é sempre a camada mais externa, que tem contato com o solo, né? E geralmente na epiderme que a gente vai ver a formação dos pelos, ó. Então isso aqui é um pelo radicular. Veja que o pelo é uma projeção celular. Ele não é um apêndice celular, não é uma célula diferente. É uma projeção celular, tá? Em algumas plantas, a epiderme da raiz, ela pode ser multisseriada. Então tá vendo? Ó, várias raízes, várias células e várias camadas de células. Isso aqui acontece muito em orquídea, né? Por quê? Lembra, a orquídea tem aquela raiz aérea que fica em contato com o ar e ela retira toda a água dela que ela precisa para viver, ela retira da umidade do ar. Então esse tecido ajuda na captação da umidade do ar, ele chama de velame. Ela é chamada de velame, né? Essa epiderme na raiz não tem estômatos, tá, gente? Porque
só na parte aérea que a gente vê os estômatos, né? E é onde ocorrem, então, os pelos absorventes, né? Gente, esses pelos absorventes, né, da raiz, eles são super importantes. Por quê? É por eles que a água entra no sistema todo do vegetal, tá? Então, não tem entrada de água por outro lugar. Apesar de algumas plantas conseguirem absorver água pelas folhas, a grande maioria das plantas absorvem água somente pela raiz nessa região, na zona pilífera, tá? Professor, Opa! esses pelos radiculares estão no topo da epiderme ou não? Isso, eles são projeções das células Ok, epidermais, tá? ok. Tá? Então aqui, ó, são extensões microscópicas das células da epiderme, tá? E eles aumentam a superfície da área de contato da raiz com o solo e aumentando a capacidade da absorção de água e de minerais. Então olha como é que é aqui, Vitor, ó, olhando um esqueminha. Aqui está a célula da epiderme e aqui está a extensão da célula, ó, formando esse pelo. Esse pelo ele tem contato com as partículas de areia, com as partículas de argila, que são menor, com a água e com o ar. O solo é um ambiente extremamente complexo, tá, gente? Ele tem fase sólida, fase líquida e fase gasosa no solo. A gente vai ver um pouquinho disso lá para frente. Mas o pelo radicular, ele fica em contato com todas essas fases do solo, tá? E ele aumenta enormemente assim a superfície de contato da planta com as outras, com o solo, né? Tá, muito que bem. Aí, depois da epiderme, a gente vai entrar numa parte da raiz que é o córtex, que tem origem lá no meristema fundamental, tá? E quem é o córtex? Basicamente é formado de células grandes, ó, que preenchem o espaço entre a epiderme e o cilindro vascular que está aqui, tá? Então aqui tem epiderme e aqui, ó, até o cilindro vascular, a gente tem o córtex. E dá para ver que essas células são bem grandes, né? Elas não têm o mesmo tamanho das células epidermais, né? São células bem grandonas, dá para ver que elas estão preenchendo aqui espaços, né? E aí a gente vai chegar na última camada aqui do córtex, que é essa camada aqui, que a gente chama de endoderme, né? A endoderme, pessoal, é um cilindro aí de células, né, de camada única, muito importante, porque ela separa o cilindro vascular do resto aqui dos tecidos da raiz, tá? E essas células da epiderme, da endoderme, elas têm essa camada aqui, ó, uma deposição de suberina, que é a mesma substância que faz o suber. Ela tem uma cintinha assim, ó, de suberina, que faz com que sempre nessa região aqui da zona pilífera, a água tenha que passar por dentro desse cilindro, sempre, tá? Então, até aqui, olha o caminho da água. A água entra pelo pelo, né? Segue, ela pode seguir por dentro das células, ou ela pode seguir por fora das células, ó. Essa molécula de água aqui, ela foi sempre por fora, somente pela parede celular. Mas a hora que atingiu a endoderme, por causa dessa deposição aqui de suberina na parede celular, a água tem que passar por dentro, tá? Então, a endoderme tem essa função de filtro. É aqui que ocorre a filtragem da água e dos sais minerais. É aqui que a planta seleciona o que vai entrar e o que não vai entrar no corpo dela. Tá, gente? Essa camada aqui de suberina a gente chama de estrias de Caspar. Fica uma estriazinha mesmo aí nessas células. Deixa eu ver se tem aqui uma foto mais do esquema mais de perto, que dá para ver essa estria aqui. A gente vai ver na aula prática,
na aula síncrona como que é o jeitão de uma endoderme, tá? Então aqui está escrito, né? Aparece lá, impregnados com suberina, que forçam a água a passarem dentro das células da endoderme. Então funciona como se fosse um filtro. Depois da endoderme, a gente que está aqui, ó, nessa imagem, né, é a última camada do córtex, que tem as estrias de Caspary. A gente vai chegar, então, no cilindro vascular. Quem é o cilindro vascular? Ele é formado de periciclo mais os tecidos vasculares, que são xilema e floema. Então, vamos lá. O periciclo é a primeira camada depois da endoderme, ó, de células. Então, essa primeira camada aqui, periciclo. E depois depois os tecidos vasculares. Quem são? Floema, ó. Então cada uma desses daqui é um floema. Então aqui a gente vai ter aquelas células especializadas, né? Que são os elementos de tubo crivado. Tem células de parênquima, célula companheira, fibras. E mais para dentro, sempre mais para dentro em relação ao floema, está o xilema, ó, células grandes, células mortas, né? Os elementos de vaso. Mas a gente também aqui vê células parenquimáticas, fibras de sustentação, né? Ó, um grande elemento de vaso aqui, ó, de xilema. É bonito demais, né, gente? Não é bonito demais? Então, a água ela vai entrar aqui pela endoderme, sempre passa por dentro da célula e vai cair aonde? Vai cair aqui, ó, no xilema. E aqui do xilema ela vai subir, né, para o corpo do vegetal. Aquele tecido que é o periciclo, que está ali, é a primeira camada, o primeiro cilindro de células do cilindro vascular, ele dá origem às raízes laterais. Lembra que a gente viu isso lá no começo da aula? Então, começa uma divisão e essas células vão se expandindo, tem a formação de meristema, apical e forma a raiz lateral. Tá? Então, a origem das raízes laterais é no periciclo. Então, olha aqui a organização, né, de uma raiz de eudicotiledônia dessa região, tá, gente? Da região pilífera. Ó, ela tem uma epiderme, o córtex preenchendo, a endoderme, o periciclo, floema e xilema. Isso numa raiz de dicotiledônia. Então, a gente fala que a raiz de dicotiledônia tem um cilindro sólido. Por quê? Porque não tem tecido de preenchimento lá. E na mono também tem epiderme, córtex, endoderme, periciclo, feixes vasculares. Então, feixe de xilema aqui em azul e o floema aqui em vermelho, entre os feixes de xilema. E no meio desse cilindro vascular, a gente tem um parênquima, né, um tecido parenquimático que a gente chama de medula. Então a diferença, então olha aqui a medula, ó, tem essas células parenquimáticas aqui, grandonas, né, preenchendo o interior do cilindro vascular da raiz de monocotiledônia. Então a diferença entre uma raiz primária, né, que não tem crescimento ainda secundário, de uma monocotiledônia para uma dicotiledônia é o cilindro vascular. Nas eudicotiledônia, né, nas dicotiledônia, o cilindro é oco, é preenchido, é sólido. Lá no meio a gente vai ver xilema. Nas monocotiledôneas, o cilindro é oco. Lá no meio a gente vê tecido parenquimático, tá? Tecido de preenchimento, não tem tecido fazendo transporte lá no miolão do cilindro vascular das monocotiledôneas, tá? Agora a gente vai ver raízes secundárias. Então a gente está indo mais para cima da raiz. Na região da raiz que começa a ter suberização, ou seja, que começa a ter formação de casca na raiz. Então, essa região, a raiz ela se expande lateralmente, tá? Por que ela se expande lateralmente? Porque ela deposita
xilema e floema secundários, então isso faz com que ela se expanda lateralmente, e porque ela também deposita casca, né? Deposita suber. Ela tem a formação de uma periderme, que a gente fala. Tá? Então, olha só, o que acontece? Você tem aqui uma região primária da raiz com epiderme, córtex, cilindro vascular, né? Endoderme, periciclo, floema e xilema. Isso aqui vai se transformar nisso daqui, com xilema aqui, ó, secundário, grandão no miolo, formando aqui até uma madeira, né? Uma madeira, um floema nessa região aqui, e a deposição também de um córtex e deposição de casca para fora, né? Então a gente vê aqui, ó, nessa raiz secundária, tecidos aí morto, né? Suberizado, morto, ó, que vai descascando, né? Que é a casca, tá, gente? Então, o tecido que dá origem à periderme é o felogênio, né? Vocês lembram? É um tecido meristemático também. Então, vamos olhar, gente, aqui com muita atenção, como é que ocorre a diferenciação desses tecidos na raiz, tá? Em cada região. Então, o que a gente vai ver? A gente vai ver, ó, se eu fizer um corte aqui nessa região, quais tecidos eu vou encontrar? Se eu fizer um corte aqui nessa região, quais tecidos eu vou encontrar? Se eu fizer um corte aqui nessa região, aqui nessa região. Então, há uma modificação dos tecidos que compõem a raiz, de acordo com a idade daquele tecido. Então, aqui é o tecido mais novo da raiz. Aqui é o tecido mais velho da raiz, tá? São os tecidos mais velhos. Então, vamos lá. Ó. A gente está vendo essa pontinha aqui da raiz, ó, o meristema apical da raiz, um corte transversal. O que tem nesse meristema apical? Ele tem protoderme, procâmbio e, entre os dois, o meristema fundamental. Tá? Aí, esses tecidos aqui vão dar origem aos tecidos primários da raiz. Então, a protoderme dá origem à epiderme. Igual a gente aprendeu na aula passada. Ó. A protoderme, tecido mais externo da raiz, dá origem à epiderme. O procâmbio vai dar origem aos feixes vasculares, que está aqui. E o meristema fundamental dá origem ao córtex, tecido de preenchimento. Tá? Nesse cilindro vascular, o que a gente tem ali? O procâmbio que deu origem, tá, gente? A gente tem xilema mais internamente, floema mais externamente e o periciclo aqui em amarelo, ó. Tá? Tudo bem? Então a gente viu que o cilindro vascular todinho tem origem no procâmbio. Tá? Mas o procâmbio, olha que legal, tem células do procâmbio que continuam ali dentro do cilindro vascular. Tá? Que é o que está cinza ali. Continuam ali dentro do cilindro vascular. Agora vamos olhar como essa estrutura primária começa a se desenvolver em estrutura secundária, né? Naquela estrutura mais velha que tem casca, né? Que tem crescimento lateral. O que vai acontecer? A epiderme ela continua aqui no nosso esquema, não se rompeu ainda. O córtex continua aqui também, córtex. E o cilindro vascular? O cilindro vascular teve aqui uma transformação, tá? Essas células do procâmbio aqui, resquiciais do procâmbio, ela vai dar origem ao câmbio vascular, que é um meristema secundário. E esse câmbio vascular começa a depositar xilema para dentro, floema para fora. Então, vamos olhar aqui o que está acontecendo. Ó. O câmbio está aqui.
É essa camada aqui, uma camada única de células. Em azul, eu tenho floema secundário. E em vermelho, tenho xilema secundário. Ou seja, ele está depositando células lateralmente na raiz. Então, a raiz cresce lateralmente. Tá? Então, esse cilindro ele começa a se expandir. Tá? Por causa dessa deposição secundária de xilema e floema. E se expande tanto, ó, que vai chegar uma hora que o córtex e a epiderme, eles começam a se romper. Se romper e aqui a gente vai ver a formação da periderme, que é aquele tecido, então, que forma a casca, né? Ele tem o felogênio e o felogênio dá origem ao suber para fora e para dentro a feloderme. E também faz com que a raiz cresça lateralmente. Então, pessoal, prestem bastante atenção aqui. Na raiz de crescimento secundário, eu tenho 2 meristemas secundários, que é o câmbio, que dá origem a xilema secundário para dentro e floema secundário para fora, e o felogênio, que dá origem a suber para fora e uma feloderme para dentro. Tá bom? E com isso a gente viu, então, como que se dá a organização da raiz, ó. Como que a raiz passa de um meristema até aquela raiz com casca, né? Que a gente vê nas plantas. Olha como é que é no final, né? Na raiz em tecido já bem maduro da raiz, eu tenho tudo isso aqui de xilema secundário, um tanto de floema secundário, o periciclo está lá ainda, daqui que podem surgir outras raízes, e a periderme, ó, formado por xilema, câmbio, esqueci de falar o câmbio aqui, né? Que dá origem ao xilema floema, floema, periciclo em amarelo e periderme. Lembra que a periderme é formada de suber, felogênio, que é o tecido meristemático, vou colocar um asterisco aqui, e a feloderme. Certo, pessoal? Então, vamos ver aqui, eu só quero mostrar para vocês essa organização, né? Então, a gente saiu daqui do meristema apical da raiz e foi caminhando nessa direção. Ó. Aqui, a raiz já tem casca, tá vendo? Já tem casca, já tem essa periderme, né? Já tem essa periderme e já tem deposição de xilema e floema secundário. Maravilhoso, pessoal. Vocês estão aí ainda? Vocês querem fazer alguma pergunta? Vocês querem fazer alguma pergunta sobre essa aula de raiz? Ó, Adriele, ela veio. Professor, eu tô aqui todo dia. É, né? Que bom. Gente, se não temos perguntas, a partir das 3 da tarde, lá no canal no YouTube, vai estar liberado, então, a nossa aula assíncrona, que a gente vai ver diversidade de raízes do campus Umuarama e a gente também vai analisar um corte anatômico de uma raiz em crescimento primário de uma monocotiledônia, tá bom? E aí vocês vão ver, vai ter uma atividade para vocês mandarem um desenho, tá? Para tia. Pode ser? Show, meu caro. Fechou, meus consagrados? Vamos combinar assim? Qualquer coisa vocês me chamam, chama a tia aí no WhatsApp, tá? Eu desejo a vocês uma ótima semana e até a semana que vem. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, obrigado, viu? Até hoje à meia-noite para entregar, hein? Boa semana. Deixa eu parar aqui a gravação. Professor, o senhor vai disponibilizar por aqui ou somente lá no YouTube? Não, lá no YouTube. Eu vou mandar um link do YouTube. Eu mando aqui no Teams e mando também lá no WhatsApp, tá bom?
Fechou. Muito obrigado, professor. Boa semana. Falou, boa semana, gente. Só parar a gravação.